Uma vez o Atlético fez uma... Não, eu vou explicar. Uma vez o Atlético fez uma camisa rosa. Você lembra dessa camisa rosa do Atlético? E ele falou, e o Calil falou que rosa, homem que usa rosa é porque pode. Porque, isso. Homem, isso. Exato. Mata aquele. Quando o Calil era bacana, antes da política. Ah lá, mata aquele negócio pra mim ali, ó. Aí sim. E aí, meu irmão, tudo bem? Teve futebol hoje não ou você desistiu do futebol? Não teve, né? É mesmo? Sério? Pode começar? Paz, minha irmã. Tudo bem? Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tá, liga o ar para mim, por favor, também, Vitor. Tudo é o Vitor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente começar nosso estudo. Ora por nós, Thaís. Obrigada, Jesus, por mais uma vez aqui na tua presença, por mais esse dia de estudo que o Senhor preparou, que o Senhor reservou para que estivéssemos aqui, para aprender mais da tua palavra, para aprendermos mais de ti, Jesus. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos que foram dados até então, nessa noite. Senhor, continue trazendo, Deus, aqueles que estão vindo em paz, em segurança. Pedimos ao Senhor que use o pastor Mateus conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em graça, em sabedoria, em conhecimento. Que o Senhor cuide da casa dele, da família dele, enquanto ele está aqui, ministrando a tua palavra. E que o Senhor seja conosco, nos guarde, nos livra e nos capacita. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite aos nossos visitantes aí, quem está vindo pela primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês. Toda quarta-feira, 8 horas, nós temos estudo bíblico. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, né? Semana passada, nós estudamos o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 7. Nós decidimos passar do 11 porque tivemos muitas perguntas. Não é isso? Glória a Deus por isso. Eu preciso continuar. Então, eu só vou passar aqui o resumo da semana passada. E aí a gente parte para o 12, porque nós iremos hoje até o 17. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11 foi a semana passada. Vou ler e vou explicar de novo. Ora, aos casados, por que não eu, mas o Senhor? Será que Paulo não está sendo inspirado por Deus aqui? Não é isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O registro da Escritura é inspirado por Deus. É Deus soprando a história pela qual os homens deveriam escrever. Então, todo o registro da Escritura é inspirado por Deus. Toda a Escritura é Deus falando lá no escrito? Não. Homens falam, Satanás fala, mas todo esse registro foi inspirado por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém ou não se torna a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Em qual sentido? Inerrante, infalível, doutrinária, e que o registro foi diretamente do Espírito Santo para 40 homens, mais de 40 homens autores da Bíblia, para trazerem para nós as doutrinas elementares da nossa fé. Então, quando Paulo diz, não eu, mas o Senhor, ele está dizendo, isso não vem propriamente de mim. O Senhor Jesus já havia falado sobre isso. E lá nos evangelhos, o Senhor Jesus já havia ensinado sobre casamento. Ora, aos casados ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E falamos aqui o quanto Deus abomina o divórcio. Malaquias capítulo 2, com todas as letras, o profeta diz que Deus odeia o divórcio. Lá em Mateus capítulo 19, a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então é isso que o texto está dizendo. A doutrina do casamento é não separe. A doutrina do casamento é até que a morte o separe. A doutrina do casamento é não se aparte de sua mulher, não se aparte de seu marido. Agora o versículo 11 começa. Se, porém, ela vier a separar-se, olha para você ver. Porque é que Paulo está dizendo, não separa, mas se separar, porque a Escritura explicou tudo isso aqui semana passada.
porque a Escritura dá base não por uma vontade direta, mas por uma cláusula de exceção, para que, por dois motivos, possa existir o divórcio. Relação sexual ilícita, ou seja, traição, e também abandono. Então, esses três casos são casos para a possibilidade de um divórcio. Apesar de sempre lembrarmos, a prioridade é a reconciliação. A prioridade é uma tentativa de conserto. A prioridade é o perdão. A prioridade é caminhar a segunda milha. Oferecer outra face. Sempre a prioridade será essa. Mas em alguns casos se torna irremediável a situação. Então, por causa dessas duas situações, a Bíblia permite um divórcio nessas duas situações. Agora é que começou o problema todo. Quando até aqui todo mundo, aleluia, glória a Deus, amém. Mas quando eu cheguei na parte B do versículo 11, o negócio ficou feio. Porque a mulher não separa do marido, se porém ela vier a separar, que não se casa, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não se aparte de sua mulher. Então, nós estamos aqui diante de uma doutrina que, na minha visão, é clara quanto ao segundo casamento. O versículo 39, nós iremos chegar lá também, mas diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, se você tiver a mesma linha teológica que a minha, você vai acreditar que segundo casamento é apenas em caso de viuvez. E já explicamos aqui semana passada cada pormenor. Existe uma outra linha que acredita que no caso de relação sexual ilícita e no caso de abandono, você pode sim casar novamente. Esses que entendem assim, usam o texto de Mateus capítulo 19, versículo 9. Explicamos Mateus 19, versículo 9, quarta passada. Ok? Sem pergunta dessa vez, porque todas as perguntas foram semana passada. Aí você fala assim, não, mas eu não vim na semana passada. Aí você aprende a não faltar mais de estudo bíblico. Porque não tem como voltar aqui, senão a gente vai fazer o mesmo estudo. Então não vou abrir para perguntas sobre esse tema, porque todas as perguntas foram semana passada. Agora, continuamos então o estudo. Versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Aí, mais uma vez, se você for analisar esse texto com um teólogo da teologia liberal, ou seja, daqueles que entendem que existem falhas na Bíblia, ou então contradições na Bíblia, ou então que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim contém a palavra de Deus, eles vão virar para você e vão falar, tá vendo? Deus não está doutrinando, porque o texto está dizendo que não foi Deus que começou este versículo 12, e sim Paulo, porque ele diz, olha, aos mais digo eu, não o Senhor. Mas perceba, irmãos, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. O que ele está querendo dizer é, daqui para frente o Senhor Jesus não tratou em seu ministério terreno. Mas eu, Paulo, tá? Inspirado pelo Espírito Santo, vou tratar com a autoridade que eu tenho de ser um apóstolo nascido fora de tempo. Não sei se é nessa passagem, mas em uma passagem que Paulo fala isso, eu acho que é nessa passagem mesmo, ou em outra, Paulo diz assim, isso digo eu, mas penso que tenho o Espírito do Senhor. Ou seja, digo eu, mas não de mim mesmo. Digo eu, baseado no Espírito Santo que habita em mim. Procura essa passagem aí, Vitor. Procura no Google aí, ó. Paulo dizendo assim, ó, mas penso que também eu tenho o Espírito do Senhor. Vamos ver que texto é a gente puxar aqui para o nosso estudo. Aos mais digo eu, não o Senhor. Agora, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. É o verso 40 mesmo? Capítulo 7, 40. Isso. Aqui, ó, é isso mesmo. Só voltando naquela parte para não ficar manchas aí no estudo. Ora, é o versículo 12, ó. Aos mais digo eu, não o Senhor. Olha o 40.
Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então essa opinião de Paulo não é simplesmente de Paulo. É de Paulo, mas habitado pelo Espírito de Deus. Então quando Paulo diz no início do versículo 12, aos mais digo eu, não o Senhor, o versículo 40 já me explica isso. Ele está falando isso porque o Senhor Jesus não tratou disso aqui em seu ministério terreno. Mas ele está falando isso porque nele habita o Espírito Santo. Deu para entender? E agora o que é que ele está falando? Se você tem uma mulher incrédula, fica casado. Separa dessa mulher incrédula não. Se você tem um marido incrédulo, não separa desse marido não. Continua com ele. Então você percebe o que Paulo está fazendo? No 8 e no 9, conselhos para os viúvos. Paulo está tratando aqui de relacionamentos. Intrapessoais? Não. Interpessoais. Então percebe, ele está falando para situações corriqueiras do dia a dia. Solteiro, viúvo, você quer casar? Casa. Solteiro e viúvo, casa. É melhor casado do que viver abrasado. Casado, separa não. Divorciado, casa não. Está no texto. Aí agora o 12. Paulo, a minha situação não é nenhuma dessa que você falou. A minha situação é, eu sou crente, mas meu marido não. Ô Paulo, eu sou crente, mas a minha esposa não. E quantas pessoas já vieram para conversar com a gente sobre casamento? E sobre casamento falando, pastor, eu quero me divorciar. Aí eu pergunto, por que você quer se divorciar? Porque nós estamos em um jugo desigual. Já ouviram essa frase? O que é jugo? Jugo é um pedaço de madeira que acompanha dois animais para ararem a terra. Se o jugo estiver desigual, um vai arar mais, outro vai arar menos, vai ficar ruim a plantação. No caso do relacionamento se você é crente, fulano não é crente, você tem uma fé, ele tem outra fé, você tem um pensamento, o outro tem outro pensamento. Você quer andar para a direita, o outro quer andar para a esquerda, vocês estarão em jugo desigual. E não é só casamento isso aqui não, é qualquer tipo de sociedade. Esse assunto de jugo desigual abrange qualquer tipo de sociedade. E nós estamos aplicando aqui ao casamento. Então, chega pessoas dizendo, eu quero me divorciar porque eu estou em um jugo desigual. A minha esposa não quer Jesus. Eu quero. O meu marido não quer Jesus. Eu quero. Pastor, achei que era crente. Casei. Vi que não era. Tem demais. Pastor, o meu marido transformou depois que eu casei. Pastor, o meu marido era líder disso, líder daquilo, líder daquilo, líder daquilo outro. Pastor, não sei aonde. Casei, hoje ele não quer mais nada com Jesus. Pastor, não suporto mais essa vida. Aí, como na semana passada, nós entramos então no ponto que decidirá a nossa leitura bíblica. Eu leio a Bíblia segundo a doutrina ou segundo a minha emoção? Ou segundo a minha condição? Ou segundo a minha experiência? Porque você pode olhar para você, e eu estou lembrando de um casal que eu aconselhei exatamente por causa disso aqui, recentemente, não é nem da nossa igreja não. Ou você olha para essa situação do texto e diz, a minha experiência não me permite obedecer esse texto? Ou você diz, apesar da minha experiência, eu vou obedecer o texto, porque o texto é claro e não tem tangente. Não tem tangente. Então como você sair disso aqui? Você é crente, seu marido não é? Continua casado. Sua esposa não busca o Senhor. Você casou, é para continuar casado. Não é para separar. Isso não é cláusula de exceção para casamento, para divórcio, perdão. Já vimos aqui semana passada as duas cláusulas para divórcio. Quais são? Adultério e abandono, porque chegaremos no abandono daqui a pouco, no versículo 15. Mas eu citei semana passada, adultério e abandono, apesar de Deus odiar o divórcio, apesar disso não ser o primeiro ponto a ser feito, apesar disso não ser a primeira coisa a ser escolhida, apesar de ser necessária a tentativa da reconciliação, por causa da dureza do coração. Sabe o que é dureza do coração? Falta de perdão, falta de reconciliação. Por causa da dureza do coração,
divórcio para relação sexual ilícita e divórcio para abandono. Agora, a mulher descrente ou não é motivo para divorciar. Pastor, mas então eu viverei um jugo desigual. Viverá. Ninguém mandou você entrar nesse casamento. Entrou nesse casamento, irmão, não é para sair. Casou, está casado. Diante dos homens e diante de Deus. E aí, o grande debate, né? O casamento de hoje não é como o casamento do Antigo Testamento, do Novo Testamento. De fato, não. Na sua totalidade. Mas no seu princípio, sim. Como é que eu caso diante de Deus? Na igreja, entrando de noiva? Não. Você casa diante de Deus quando você une ao seu marido. A instituição casamento é o que é abençoado por Deus. Agora, como era no Antigo Testamento? O homem se comprometia com a família da mulher. Isso era uma união civil. Era uma união entre pessoas, entre grupos, entre povos. A família do marido e a família da esposa estão casados, comprometidos agora. Depois o marido paga o dote para a família, o pagamento, um valor em dinheiro para a família da esposa, toma a esposa para si, relação sexual, está findado o casamento. Hoje nós chamamos isso de quê? Assinar um documento lá no cartório. Se você assinou um documento lá no cartório e veio para mim com esse documento do cartório, você está casado. Pastor, não quero fazer cerimônia na igreja. Me mostra na Bíblia onde tem um cerimônia de casamento na igreja. Qual igreja? Paulo falou assim, irmãos, hoje não tem culto não, hoje tem um casamento, vai entrar. Qual igreja? Onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Isso se chama tradição. Eu casei na igreja. Com a minha esposa, fui lá, comprei um terno caro. Ela comprou um vestido caro. Nós pagamos a cerimonialista caro. A decoração cara. Saímos. Demos um bolinho para cada um caro. E fomos para uma lua de mel mais cara ainda. Mariana, não estou reclamando de nada. Graças a Deus. Faria de novo com ela. Faria de novo com ela. Agora, perceba, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é casamento. Deixe o homem, o seu pai, a sua mãe, une a sua mulher e serão uma só carne. Não tem casamento de entrar na igreja de véu e noiva na Bíblia. Então, se você casou diante dos homens, está abençoado diante de Deus. Quer fazer uma cerimônia? A igreja está aberta. O Rodrigo e a Priscila casaram aqui. A Thaís também casou aqui. Mais alguém casou aqui? O Thaler vai casar aqui. Está aberto, pode fazer, pode entrar aqui, ó. Parararã, parararã. Pode entrar. Mas não tem nada disso na Bíblia. Agora, eu já fui no cartório com o casal. Pastor, abençoa? Está abençoado as alianças em nome de Jesus, amém, amém. Pronto. Quer fazer a cerimônia? Faz. Não quer? Não faz. O que importa é o comprometimento, o compromisso diante dos homens e diante de Deus. Isso é casamento. Ok? Casou, não é para separar. Esquece as cláusulas, porque já explicamos semana passada. Vamos ficar na doutrina. Existem cláusulas de exceção. Isso foi semana passada. Hoje, até aqui, no 15, voltamos nas cláusulas. A doutrina não é para separar. A mulher descrente vai ter que aguentar. E, irmão, eu falei isso semana passada e eu falo de novo. Casamento não é emoção. Você vai pela emoção, você conhece 2, 3 meses, 4 meses e casa com a pessoa. Para desfazer aquela união, irmãos, até diante dos homens é complicado e diante de Deus é impossível. Esquece as exceções, daqui a pouco voltamos nela. É impossível. Então, se a mulher é descrente, vai ter que aguentar. Aí fica assim na cabeça da pessoa, né? Mas, nossa, eu converti, ou então eu já era crente, mas descobri que a pessoa não era, pode acontecer. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Há uma esperança. Há uma esperança. A esperança se encontra no versículo 14. Olha a esperança. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente.
Antes de eu explicar, abra comigo em 1 Pedro capítulo 3, porque é a mesma coisa, você vai ver. É o mesmo assunto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Não sei quem que falou, acho que foi o JJ, que falou semana passada assim, nossa, ainda bem que eu não casei. Oi. Mas no meio evangélico está muito complicado casar. Uhum. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cunhada casada, que era casada há 20 anos com o meu irmão. Meu irmão não é crente. Aham. Aí ela chegou, falou, estava eu e minha irmã, falou assim, vou separar do seu irmão. A gente foi aconselhar. E ela falou, não. Eu falei, não é assim, você já está casada. Ela falou, não. Eu falei, você vai querer arrumar outra? Ela falou comigo assim, que isso? Eu vou viver só para Jesus. Mulher e marido que está se parando, como for aconselhar o pastor e falar que vai viver só para Jesus, pode saber que ela já está de olho em mim. Daqui a pouco já está com outro. Aí foi a pouquinho, ela separou, ela está agora em outra igreja e vai casar com outra pessoa dentro da igreja. E ela é casada há 20 anos. Pois Eu é. fico imaginando como que as igrejas aceitam. Então, semana passada eu falei da diferença teológica nesse assunto, que alguns compreendem que pode casar de novo e outros compreendem que não. Esse foi o assunto da semana passada. Agora, pelo que eles se separaram? Qual que foi o motivo? Ela separou porque ele não é evangélico. Ah, tá. Então, tá completamente... Ah, tá. Então, isso aí não tem nem interpretação. Isso aí, um pastor... Agora eu entendi. Um pastor que recasa uma pessoa que foi separada, divorciada, não sendo por relação sexual ilícita e não sendo por abandono, esse pastor realmente está assim, completamente contrário às Escrituras. Eu não faço recasamento, não faço. Só de viúvo. Agora, o pastor que faz recasamento de pessoas que separaram por causa de adultério e de relação sexual ilícita, eu consigo até entender. Porque é uma questão de interpretação. Agora, quem faz recasamento de quem separou, não sendo por esses dois motivos, realmente assim está distante da verdade bíblica. Distante da verdade bíblica. Porque o texto deixou bem claro. Voltando agora, não separa. O que faz depois de não separar? Eu li o versículo 14 e agora eu leio 1 Pedro 3, 1 e 2. 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Volta para 1 Coríntios 7. Do que é que Paulo e Pedro estão falando? Será que o testemunho de alguém salva? Não. É a pregação do evangelho que precisa acontecer para que uma pessoa creia em Cristo e arrependa dos seus pecados. Mas o testemunho pode ser uma ponte para que a pessoa conheça Cristo. Tem uma frase que foi de um padre, esqueci, o Vitor deve saber. O Vitor que gosta de padre. Se quer saber da igreja católica, você pergunta ao Vitor. Está estudando a história da igreja. Vigia, hein, Vitor? Fica aqui com a gente. O Vitor, né, tem um padre que diz assim, olha, pregue, se necessário, use palavras. Esta frase não é bíblica. Porque como ouvirão se não há quem pregue? A necessidade da pregação está unida à salvação. Você precisa pregar para que uma pessoa reconheça os seus pecados e saiba quem é Jesus. Agora, a pregação está unida ao testemunho. Se você prega e não tem um testemunho, você está errado. Se você tem um testemunho, mas não prega, você também está errado. A pregação, aí esse versículo que eu vou citar aqui agora é checkmate. 1 Coríntios 2, ou 1, acho que é 1. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Acabou a conversa. Agora perceba, você prega e dá o testemunho. E Paulo e Pedro estão falando a mesma coisa. Se você é crente e o seu marido não é,
tenha um testemunho de uma mulher crente, para que ele não tenha do que te acusar, para que ele veja como é uma serva do Senhor e para que ele compreenda a sua diferença em relação a ele. Para que ele veja o quanto servir ao Senhor é diferente do que ele vive. Como? Como pastor? Não. Vendo na televisão? Não. Dentro de casa. Um exemplo dentro de casa. Minha esposa é crente, eu não sou crente e essa mulher me constrange. O contrário também pode acontecer. O camarada pode, daqui a pouco nós vamos ver aqui. Daqui a pouco nós vamos ver. Mas, o que eu acabei de falar pode ser uma realidade. Imagina você casa com um ímpio, não divorcia do ímpio, igual Paulo nos ordenou no 12:13. Você faz o que ele manda no 14 e seu marido fala assim, mulher, você não tem jeito não, eu quero esse Jesus que você tem, deixa eu ir para a igreja que você vai. Imagina uma coisa dessa. Quantos exemplos nós temos de marido crente e mulher ímpia, mulher crente e marido ímpio, que ao passar do tempo e alguns ao passar dos anos, o homem ou a mulher foram para Cristo e se converteram depois do primeiro convertido. Tem essa possibilidade. Pode falar, João. Não, é porque você citou um outro versículo, aí eu queria saber o que significa loucura da pregação. Loucura da pregação. Nós estudamos isso aqui, isso está em 1 Coríntios capítulo 1. A loucura da pregação é em relação ao que o grego entendia do evangelho. A crucificação de Cristo era algo inimaginável, era uma loucura para alguém que não tem a fé em Cristo ouvir que um Deus se fez homem, que esse homem perdoa pecados e que tem gente seguindo um crucificado. Isso é a loucura da pregação. Eu prego algo que para o ímpio é inimaginável. Ok? Amém, irmão? De nada. Entenderam então? O versículo 14 está te dando uma esperança. Irmão, presta atenção. Eu não vou pedir para fazer isso, não, eu ia pedir, mas para não constranger. Mas se você tem um marido ímpio, ou um crente ímpio, ou uma esposa ímpia, hoje está difícil minha cabeça, a esposa ímpia, perceba, ainda há esperança. O seu filho casou com um ímpio, uma ímpia, ainda há esperança. O seu cunhado casou, a sua prima, o seu irmão, irmãos, ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu só preciso que você vá e leia 1 Coríntios 7, versículo 14 para ele. A salvação não está na mão do cônjuge. Salmo 3:8, Jonas 2:9. A salvação vem de Deus. É Deus que chama para a salvação. É o Espírito que convence. Mas 1 Coríntios 7:14 também é uma verdade. Deus pode usar o seu testemunho para aproximar alguém da pregação do Evangelho. Imagina, um exemplo aqui fora do casamento para você entender. Você está lá no trabalho. Aí lá no trabalho todo mundo é corrupto. Só você é honesto. Lá no trabalho todo mundo fala palavrão, você não fala. Lá no trabalho todo mundo trai a esposa, você não trai. Todo mundo mente, você não mente. Chega um camarada e fala assim, mas por que você é diferente de todo mundo? Deu testemunho. Por causa do testemunho, uma pessoa foi atraída. Nessa atração da pessoa, evangelho neles, porque eu tenho Jesus. Porque o evangelho me salvou. Porque eu era assim, agora eu não sou mais. Eu arrependi dos pecados. Eu estava condenado. Você está condenado. Você está indo para o inferno. Se arrependa. Creia em Jesus. Busca a salvação. Eu quero. Raça de víbora, se precisar. Temos uma situação parecida com essa daí na célula, viu, gente? Dia de terça-feira. Online de homens, né, Rodrigo? Online. 7h30. Foi justamente sobre isso daí que ontem comentamos, tanto você como o outro Rodrigo. Amém. Vou falar, Marcelo. Eu já escutei referente a essa questão do casamento igual, referente ao 2 Coríntios 6,14. Tem alguma coisa a ver nessa situação ou não? Não, eu citei esse texto aqui do jugo desigual. E eu falei que esse jugo desigual, de 2 Coríntios, não é num contexto de casamento. Paulo não está falando de casamento, mas se enquadra também, aplica-se. O texto que Paulo fala sobre o jugo desigual é em todas as áreas da sociedade, é na sua vida. Aí eu expliquei aqui, acho que você não tinha chegado, eu expliquei aqui o que é jugo. É um pedaço de madeira, você escutou? Entre animais, né? Isso envolve todas as áreas da vida.
Cuidado com a sociedade que você faz lá na lanchonete, por exemplo. Lá com seus filhos, por exemplo. Cuidado. Porque uma pessoa pode não ter a fé que você tem e na hora de decidir alguma coisa ele vai pelo caráter dele, pelo princípio dele, e você tem outro. Então pode ser outro caráter, outro princípio. Então pode ser completamente perigoso para você. Dentro disso, nós podemos aplicar também no casamento. Porque qual sociedade aqui é mais íntima do que o casamento? Evite, mas se acontecer no casamento, Não separa. Aí voltando no ponto que eu estou. Por que não separa? Porque Deus pode usar a sua vida para salvar a sua esposa ímpia. Porque Deus pode usar a sua vida para salvar o seu marido ímpio. Pelo seu testemunho, ela pode se aproximar da pregação do Evangelho. Ok? Olha o versículo 14, aí a gente continua. Parte B aí, ó. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Isso aqui também precisa ser entendido. Porque filho de crente não é crentinho. Filho de peixe não é peixinho. Nesse assunto. Por que não? Não é porque eu sou crente que o Samuel vai ser crente. Não é. Eu preciso dar o exemplo, eu preciso incentivá-lo e ensiná-lo para que ele cresça no caminho. Perceba, o que Paulo está falando? Vamos supor que um filho cresça num lar de 2 ímpios. A probabilidade de ele vir para Cristo é menor. Agora, se ele está crescendo na casa que tem um ímpio e um crente, ele pode estar protegido pelos princípios, pelos ensinamentos e pelo caráter do crente do casamento. Então esse filho está santificado. A palavra santificado é separado. Está separado para os ensinamentos cristãos. Não é que você passa por osmose o evangelho para o seu filho, não. Olha aqui. Ezequias foi um grande rei, mas teve um filho cristão, crente em Deus, né? Mas teve um filho chamado Manassés, que foi ímpio, que matava crianças ao deus Moloque. Manassés teve um filho chamado Amon, que também foi ímpio, detestável em Israel. Mas Amon teve um filho chamado Josias, que nos dias de Josias, Israel voltou a estudar a lei de Deus. Davi, homem crente, teve Absalão, Adonias, Aminon. Samuel teve Joel e Abias, ímpios. Eli teve Ofni e Finéias. Então não existe esse negócio de crente, filho de crente é crentinho. Porque você não herda a salvação, você só herda a condenação de Adão. Você nasce condenado, você não nasce salvo. Agora, o seu pai, a sua mãe, ou você que é pai ou você que é mãe, tem o privilégio e a responsabilidade de discipular o filho, de separar o filho desse mundo vil. Está lá o Nicolas ali, ó. Né? Então o Nicolas tem 2 pais crentes. Os pais do Nicolas são crentes. A mãe e o pai. Aí será que o Nicolas, Nicolas, você está garantido? Não. O Nicolas precisa de Jesus. O Nicolas precisa de converter. O Nicolas precisa de Cristo. Aí o que os pais vão fazer? Gabriel e Camila, o que eles vão fazer? Ensinar. Ensinar, trazer para o estudo bíblico, trazer para o culto, trazer para a salinha. E não é o Kids que discipula seu filho também, não. É você que discipula seu filho. É você que ensina seu filho. Mas glória a Deus por crianças que nascem nesse berço, nessa casa, nesse estilo de vida. Eles estão protegidos, guardados. Por quê? Porque aprenderão, ouvirão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ok? Agora, você está assim, eu não aguento aquela mulher mais não. Eu não aguento aquela mulher mais não. Aí você está assim, eu não aguento aquele cara mais não. E ele não é crente. Mas eu não posso separar dele. Aí tem mais uma esperança. Porque vamos supor que o casamento esteja realmente de mal a pior. Vamos supor que o casamento... Porque aqui nós fizemos a parte positiva do pensamento. Você vai ganhar o seu marido. Você vai ganhar a sua esposa. Mas vamos agora para o lado negativo do pensamento? Irmãos, equilíbrio é tudo no estudo bíblico. Olha só. Acabamos de falar uma possibilidade positiva. Mas Paulo agora vai falar uma possibilidade negativa. Então, você pode sim ganhar o seu marido. Como você também pode não ganhar o seu marido. Não dá para te prometer.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já falei aqui 1000 vezes. Isso não era uma profecia. Isso era uma decisão de Josué. Josué 24:15. Vocês podem decidir quem vocês vão seguir aí. A minha casa vai servir ao Senhor. Foi uma decisão, não foi profecia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo disse para o carcereiro. Não era simplesmente uma profecia. É porque Paulo ia à casa do carcereiro como foi, pregou e batizou aquela casa. Isso não é uma doutrina. Infelizmente, irmãos, não é doutrina. Se fosse doutrina, estava garantido toda a sua família em Deus. Mas não é. Então pode ser que o seu marido nunca se converta. Mas ore todos os dias para que ele se converta. Pode ser que a sua esposa nunca se converta. Mas ore todos os dias para que ela se converta. Se eu falar o contrário disso, eu vou estar te agradando, mas indo contra o texto. Vocês vão ver comigo aqui o 15 e o 16. Olha para você ver. 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. O que é apartar aqui? Abandonar. Deixar. Largar. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Não é para separar do cônjuge ímpio. Não é. Você, cônjuge crente, não toma a iniciativa de divórcio. Não. Sou casado com uma descrente. Da minha boca não sai divórcio. Sou casado com um descrente. Da minha boca não sai separação. Não sai. Agora, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, no caso de um crente casado com o descrente, e o descrente querer ir embora, nesses casos, o crente não está sujeito à servidão, à prisão daquele casamento. Está permitido um divórcio. Entenderam? É abandono. Deus vos tem chamado à paz, ou seja, a ausência desse conflito na sua vida. O conflito de um casamento onde um quer e o outro não quer. Irmão, você pode lutar pelo seu casamento, irmão, mas olha, só Deus pode fazer com que o outro queira você. Você pode ansiar pelo seu casamento, fazer de tudo. Se alguém decidir não ficar mais com você, irmão, não vai ficar. Não adianta. Isso é uma realidade. Quantos casamentos eu vi de anos, do nada, separa. Acontece. Principalmente no mundo. Porque o texto está dizendo aqui que o descrente é que falou, eu quero mais não. O descrente. O texto falou que o crente fala que não quer mais? O crente não tem essa permissão em Deus. Para o crente é, eu vou continuar. Vou passando pela prova. Dando glória a Deus. Não largo, não abandono. Sou casado, tenho um compromisso com Deus e com os homens. Agora, e se o descrente, aquele que não tem a sua fé, virar para você e falar assim, eu não quero mais você. Não vou continuar. Só terminar. Hã? Ele abre o coração quando ele quer, né? É porque ele abre o coração do descrente para ser salvo, para o crente ser salvo, né? Mas o que você está dizendo é, ele... Não invade para dizer, você tem que ficar com essa. Tá. Uhum. Podemos concordar assim. Em partes. Podemos aceitar. É quase isso. É porque, não, sabe por que eu estou ponderando? Não, eu entendo, mas é porque Atos capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse ouvir tudo aquilo que Paulo pregava. Se Deus não abrir o meu coração e esperar que eu abra o coração, eu nunca vou abrir o coração. Eu estou morto em meus delitos e pecados. É Ele que abre o meu coração para eu entender e para que eu creia nele. Mas isso é uma questão soteriológica, é sobre salvação. O que você está falando é sobre o casamento, né? Isso. Aí sim. Entenderam a diferença?
Então, se o camarada não quer e a mulher não quer, você pode fazer de tudo, irmão. Você pode tentar de tudo. Pode ser que mude, como pode ser que não mude. Eu já vi casamentos assim, estou decidido. Eu estou lembrando de um aqui, irmãos. Um pastor que eu conheço, da Lagoinha, casado. Um exemplo, normal, vida tranquila. Uma vida de casado mesmo, normal. A mulher simplesmente decidiu não mais estar com ele. Ele era pastor de uma igreja, ele é pastor dessa igreja. Ele descobriu traição e tudo mais, sim, mas de um dia para o outro, a mulher disse para ele, eu não quero mais, estou saindo de casa. Não pediu a guarda da filha. Eu não quero mais. Entenderam? Imagina a cabeça desse pastor. Imagina, tem um ministério, tem uma igreja, centenas de pessoas para cuidar, presta conta para não sei quem, presta conta para não sei quem, de um dia para o outro tudo desmoronado. O que você faz? O que você fala para um camarada desse? Irmão, não tem o que falar, você tem que abraçar o cara e chorar com ele e esperar que a dor pare. Porque você não vai conseguir tirar essa dor do cara. Agora, o texto está dizendo que isso não parte, quer dizer, o texto está nos mostrando que isso não parte do crente. Mas se partir do descrente, para que não tenha uma ausência de paz no seu coração e na sua vida, Deus está te liberando desse casamento. É triste, né? Não era o plano em Deus, no Éden, não era. Mas, às vezes, vocês vão me entender aqui o que eu estou dizendo, é imaturidade. Deus opta, muitas aspas nisso, pelo mal menor. Pelo mal menor, né? Deixa eu perguntar um negócio. Você falou esse exemplo desse pastor. Vamos supor que essa mulher dele, Por favor. tipo assim, separa dele, essa mulher que não é crente, vive o mundo, pinta e borda, casa com o outro, separa do outro, faz O que é? E aí depois de muitos anos ela se arrepende, Quer voltar. se converte e quer voltar com ele. Se ele já tiver casado com outra lá, na possibilidade teológica dele aceitar um segundo casamento, etc., eu não mandaria ele voltar, não. Se ele tá Solteiro, né? Se ele tiver divorciado, melhor dizer, divorciado vivendo para Jesus. O versículo 11 diz, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Só que, eu preciso ser sincero, obrigado, porque aqui nesse texto, não mostra que a mulher casou de novo e depois voltou. Deuteronômio 24 diz que se o cara deu a carta de divórcio para a mulher, essa mulher casou com outro cara e quiser voltar para ele, não volte. Não volte. Isso é impureza diante de Deus. Deuteronômio capítulo 24. 1 Coríntios 7 os dois estão divorciados e o texto não fala, a mulher casou de novo, então volta para o marido. O texto não fala isso. O texto fala, os dois estão divorciados. Passou um tempo, divorciados ainda, querem voltar? É isso que tem que fazer mesmo. Agora, lá em Deuteronômio 24, a Bíblia diz, se separou, a mulher casou com outro, não volta para o seu marido. Então, se casou com outro lá e separou, eu também não volto, não faço casamento de novo dos dois, não. Porque já foi casada, está contra, eu já sou contra o segundo casamento. E ainda está indo contra também Deuteronômio 24. Então está errado duas vezes. Fazer o que com a mulher dessa? Entendeu? Amém, Bernardo? É a regra geral, então, né? Que, não separe, ponto final. Se a pessoa abandonou, obviamente ela é descrente, porque deixou de crer naquilo. É isso. Descrente. Sendo descrente, apartou, pode ir embora. Tem que ir embora e você está livre do casamento. Porque alguns falam assim, tá vendo? Você não fica preso na servidão. Você está livre disso aqui, então você pode casar de novo. Eu não entendo assim. Eu entendo que ele está livre do casamento. Não para fazer o que quiser. Está livre do casamento. Hã? Está livre do casamento ou Deste casamento se tornará um divorciado e, na minha visão bíblica, um divorciado não casa de novo. Na sua visão, um divorciado não casa de novo. Mas não é na sua visão, é na
Não, então, é por isso que tá. É porque semana... Eu não vou voltar nesse assunto que foi semana passada. Se houver abandono, pode. Então, Quem falou? do que eu creio. Não, ok. Mas é porque... São dois pensamentos. É porque semana passada eu tratei isso. Semana passada eu mostrei os textos que aqueles que acreditam em segundo casamento só em caso de viuvez usam, e os textos, né, que quem acredita em um segundo casamento em caso de abandono e adultério usam. É um debate milenar na teologia. Nós vamos escolher caminhar por um lado e não tem o que fazer. Quem pensa de um jeito não vai mudar, quem pensa de outro jeito não vai mudar. 16, agora é o ponto negativo. Ó. Deixa embora o descrente. Pois, como sabes, ó mulher, que salvará o teu marido? Ou como sabes, marido, que salvarás tua mulher? Percebe? No 14, pode ser que salve. No 16, não é tão certo. Pode ser, mas pode também não ser. Pode converter, como pode não converter. Pode salvar, como pode não salvar. Sabe aquela ideia de livramento? Talvez foi mesmo um livramento. Porque como é que você sabe? Poderia virar a sua vida um inferno, irmão. Olha para você ver como Deus é misericordioso. Não é para divorciar não, gente. Mas em alguns casos é um mal menor que pode te dar um livramento. O cara não quer casar com a mulher. O cara não quer ficar casado com a mulher. O cara não quer mais relacionamento com a mulher. O cara já não quer mais assumir o papel de pai, de marido, seja o que for. Provedor, seja o que for. Daqui a pouco tá batendo na mulher, daqui a pouco tá xingando a mulher, humilhando a mulher, ofendendo a mulher, levando a mulher para dentro de casa, traindo, pisando, humilhando. É pior. É pior. Então, por um cuidado, por uma misericórdia, é a graça sobressaindo a lei, ao mandamento. O mandamento é não divorcie, não divorcie. Mas se divorciar e tiver essa situação no seu casamento, você ainda tem uma graça de Deus na sua vida para te proteger e te guardar. Porque como é que você sabe? Você pode ser a melhor crente. O melhor crente não é você que salva. Não é você que convence. Não é você que atrai. Quem convence é o Espírito. Quem chama é o Pai. Quem perdoa pecado é o Filho. Esse texto, irmãos, dentro da tristeza dele, pode te dar um alívio. Qual alívio? Para de achar que você é o responsável pela salvação da sua família. Você não é o responsável pela salvação da sua família. Você não vai puxar a reboque as pessoas. A única coisa que você pode fazer é dar exemplo e pregar. Você tem duas coisas para fazer: dar bom exemplo e pregar o Evangelho. Três coisas. Três coisas. Dar exemplo, pregar e orar. Não tem jeito. Quem dera se com toda certeza eu pudesse falar assim: toda a minha família será salva. Mas nós não temos essa certeza. Nós não temos essa certeza. Por isso se faz tão necessária a pregação do Evangelho e a evangelização. Esses dias eu dei um conselho para uma mulher, falando assim: olha, procura alguém que possa pregar para o seu marido. Talvez ele não te ouve, mas procure alguém para aproximar do seu marido. Um homem da igreja, peça a um homem da sua igreja para ir até o seu marido. Movimenta, faz alguma coisa. Mas esse seu marido precisa ouvir o Evangelho, precisa crer. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Talvez, irmão, você está aqui, meu primo, meu tio, meu irmão, meu marido, minha esposa. Pode ser que Deus o salve. Faça a sua parte de pregar o Evangelho. Encaminhe pessoas para pregar o Evangelho para ele. Voltando no assunto do casamento, se o descrente quiser apartar, que se aparte. Como é que você vai falar, garantir e ter certeza que você vai salvá-lo, né? Aspas aqui. Que o seu exemplo vai levá-lo para Cristo. Não temos essa certeza. No sentido não pode ser só esse, entende? Não, é o que fala? Você não vai voltar na semana passada que eu não... Pode falar. Não, mas então, como você não veio, eu vou abrir uma exceção. É o seguinte, você aqui está falando do mal menor. Você, o sentido do casamento do crente e do descrente é um salvar o outro. E ao mesmo momento está dizendo que se esse outro não quiser que você vá para o mal menor, que mal menor seria esse? O menor é você viver em solidão física,
Mas peraí, porque até aqui eu concordei 100%. Aí você está falando assim, da segunda prisão é não poder casar de novo? Não. A segunda prisão é que aqui está falando se você está normal. Você está casado com uma... Eu estou casado com uma ímpia. Aham. Então, ela chega para mim e fala, poxa, eu quero divórcio. Eu falo não. Aí vai pro... Juiz, tudo. E chega uma hora que alguém assina por mim. Ou Tá. fora. Aham. Então eu saí dessa, entre aspas, dessa prisão, Tá. com um relacionamento ruim, que não estava ruim só para um lado, sempre estava ruim para os dois, Aham. e entrei em outra. Qual outra? A outra de viver em solidão física, porque eu não posso me casar. Não, então, é isso mesmo. Então você está dizendo... Como é que é uma... Não. Então, escuta. Então você está dizendo que a segunda prisão seria a impossibilidade de casar de novo. É isso. Sabe por que que eu defendo essa tese? Sabe por quê? Por causa da Bíblia. Olha para você ver. Olha para você ver, primeiro, doutrinariamente. E segundo, eu vou para a questão prática. Doutrinariamente. Versículo 8. Aí foi semana passada. Olha aqui. E aos solteiros e viúvos. 1 Coríntios 7, 8, tá? Aos solteiros e viúvos. Digo que lhes seria bom que se permanecessem no estado que eu também vivo. Paulo não tinha mulher. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver queimando, abrasado. Calma. Mas para quem que ele falou isso? Para quem? Isso. Para solteiro e viúvo. Ele não está falando para divorciado. Ele está falando... Mais ou menos como ser humano. Não. Sabe por que que não? Não. Pior que você está casado. Não, mas sabe por que que não? Porque a partir do 10 ele fala para os casados. Ele vai pegar toda a turma. Não é o ser humano. É o ser humano. Solteiro e viúvo. Casa, porque senão você vai viver abrasado. Solteiro e viúvo. Agora ele vai falar para casados. Ora, aos casados. Já é o segundo conselho. Por mais doloroso que seja. E tem mais, espera aí. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não é para separar, casado. Solteiro e viúvo, vai casar logo. Casado, não separa. Se vier a separar-se, agora o conselho é para divorciar. Que não se case. Ou que se reconcilie com seu marido. Ele pegou 4 tipos de seres humanos, se você usou essa expressão, eu estou usando. O solteiro e o divorciado. O solteiro e o viúvo, ser humano solteiro e viúvo. Ser humano casado. Solteiro e viúvo, casa. Ser humano casado, não separa. Ser humano divorciado, não case. 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Se o marido falecer, você casa de novo. Calma. Eu tô abrindo essa exceção. Eu tô abrindo essa exceção aqui só para eu explicar para ele. Aí eu tenho o mesmo Paulo em Romanos capítulo 7. Abre aí para mim. Romanos 7, 2. Romanos 7, 2. Abre aí. Peraí. Deixa eu só fechar com ele aqui. Romanos 7, achou? Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Olha a lei do casamento. A lei do casamento é enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Não, o homem também. É homem e mulher. É homem e mulher. Por que que eu sei? Na minha visão, sim. Nessa consideração aí, então ela é adulta. E como adúltera, ela pode casar. Hã? No sentido de que se ela... Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido,
estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas Esta nupcias. adúltera que se envolveu com outro homem, então ela entra debaixo da lei e fala, não, adulterou, pode separar isso que eu estou dizendo. Adulterou pode separar. Separar. Então, nesse sentido, se adulterou, Pode separar. Na minha visão. Separar é uma coisa, casar de novo é o outra. seu pensamento, né, a sua fé, a forma como você enxerga que esse marido vivo não poderia casar de novo. Aí não é nem no meu pensamento, é o que Paulo escreveu, né? Foi o que Paulo escreveu. Agora eu vou para a sua questão prática. Eu só esclarecer uma coisa. Eu pergunto isso só por causa que tem vários grandes maioria dos amigos são índios. Eu encontro com isso constantemente. E que a nossa etapa de vida é muito comum vir esse assunto sobre questão de divórcio. Eu falo muito claro para eles sobre, agora eu vou dar uma outra estudada, sobre essa questão do adultério e da viuvez. Uhum. Eu não sei por que cargas d'água, acho que é um momento que a gente passa também, que adultério é meio modinha, sabe? Uhum. Essa questão. Agora, se eu mudo meu discurso, eu falo o seguinte, cara, é muito foda de você conversar. Essa palavra não, né? É difícil, né? É difícil. Com quem não conhece, tem esse discernimento sobre esse assunto. Claro, e aqui, meu irmão, só estará disposto a morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e viver o que a Bíblia diz em qualquer assunto, quem ama Jesus mais do que a sua própria vida. Sabe por quê? Porque para o solteiro também é difícil. Eu vivi uma vida sexual antes de converter. Depois que eu converti, eu tive que abrir mão da minha vida sexual, até eu casar. E aí, da conversão ao meu casamento, foram 4 anos. Então, eu conheci a minha esposa no meu casamento. No ano da minha conversão. No ano da minha conversão. Então, eu tive que namorar com ela. Tive que namorar com ela 4 anos sem relação sexual. Sendo que eu já tinha vida de relação sexual antes da minha conversão. Abri mão da minha vida, abri mão dos meus desejos para viver a Cristo. Tudo que está dito aqui, então, é pós-conversão. Eu dei o exemplo meu para mostrar para você a dificuldade para todo crente de morrer para si mesmo. Esse assunto casamento engloba todos os seres humanos casados. É lei de casamento. É lei para casamento. Só poderia ser para um ímpio diferente se tivesse na Bíblia falando assim, agora deixa eu tratar de casamento de ímpio aqui. Casamento de ímpio é assim, a lei é do casamento. A lei é do casamento. Eu não posso tratar o casamento de um ímpio diferente do casamento do crente no sentido da instituição casamento. Eu não posso fazer isso. A instituição... A gente está tratando diferente. Está sendo tratado diferente no 14 O descrente. Exatamente. Porque no 15. No entanto, se eu me incrédulo... Não, sim. Isso aí eu concordo com você. Só que eu estou falando que eu não posso tratar diferente a questão de adultério, abandono, novo casamento, viuvez. Isso eu não posso. Porque eu não tenho texto falando assim, olha, exceto um descrente. Se você adulterar, se adulterarem contra você, e você, descrente, quiser casar de novo, pelo fato de você ser descrente, pode. Não tem isso. Agora tem. Se o descrente quiser abandonar, que se aparte. Mas não tem lá esse descrente que se apartou, casa de novo, porque Deus está te liberando porque você é descrente. Não. Casa de novo se você quiser, vive a vida do jeito que você quiser, porque você é um ímpio. Mas Deus não está aprovando só porque você é descrente. A lei de Deus vale para todo ser humano. Por exemplo, é só o crente que não pode roubar? É só o crente que não pode roubar diante de Deus? Estou falando lei do homem, não. O que eu estou querendo dizer? Se um ímpio roubar, ele está pecando? Ele está pecando. Está contra a lei de Deus. A lei de Deus é para o ser humano. Mas se ele se converte depois, ele é perdoado. Perdoado, mas tem que pagar. Tem que pagar. A lei dos homens. Sem dúvida. Mas espiritualmente, ele Está livre. Está livre. Isso. idem nessa condição aqui, ou essa Idem nessa condição no sentido acusatório para a condenação. Você se converteu e agora você está nessa situação. Deus te perdoa, você é uma nova criatura. Mas tem consequência. Tem consequência. Pastor, eu posso dar mais uma experiência? Eu vivi um casamento
Ah. Eu era evangélica e meu esposo não era. E eu cheguei até a apanhar por causa do evangelho. Porque eu queria ir para a igreja, ele não deixava eu ir para a igreja. Aí eu queria sair na porta e ele ficava, a gente ficava dançando. Aí eu peguei, desviei, saí, conversei com o meu diácono da minha igreja. Ele falou, irmã, você tem 3 crianças pequenas. Você tem seu marido, o seu marido é bom com seus filhos. E eu sempre orava, falava com ele, não gostava de crente de jeito nenhum, chamava os pastores de ladrão. Eu dizia assim, Senhor, mesmo meu marido fazendo isso comigo, eu não quero que meu marido morra e vai para o inferno, porque eu tenho 3 filhos com ele. E vivi durante 10 anos nessa situação. Então, quando foi em novembro acho que foi 2000, nem lembro a data, gente, meu marido apareceu, deu um câncer. Em um mês, meu marido veio a falecer. Porém, o meu marido no leito do hospital, no hospital do câncer, passou os irmãos da igreja batista e o meu marido, o pai dos meus filhos, meu marido, ficou dentro da fundação. E 2 dias depois, ele faleceu. Eu aguentei, eu apanhei por causa do evangelho. Eu aguentei, eu orei, eu pedi. Eu falava assim, Senhor, tira ele da minha vida então. O Senhor ia falar comigo assim, você só sai daqui de casa morta. Ou eu morto ou você morta. Eu não separo porque eu não vou deixar meus filhos. Então eu vivi uma situação de 10 anos muito difícil. Mas o Senhor foi tão bom comigo, porque ele dizia, ou você sai morto ou sai eu. E eu já contei isso até no grupo das irmãs. E eu e ele saiu morto, mas saiu ainda pela minha fé salvo. Amém. Salvo. Amém. Você ia perguntar? Pode. É a última, viu, gente? Fica aí, calma. Nós nunca atrasamos. Vai. Por acaso, a pessoa era casada e assim, não conhecia a palavra de Deus. Isso. Vem divorciado. Isso, aí se divorciou. Aí ele está livre para casar de novo. Na minha visão bíblica, não. Não. Como eu respondi para ele, é a lei do casamento. É a lei do casamento. Eu não tenho uma permissão bíblica para falar assim, antes do casamento, antes da conversão, você tá isento da lei do casamento. A lei é do casamento. Eu entendo assim, ok? A última. Hã? Casou de novo, não tem redenção. Não é isso que eu estou falando. Mateus 5:28. Porque fica falando adultério. Mateus 5:28 fala, se você olhar para um Cometeu adultério. É. você já adultera Aham. com ela. É verdade. É verdade. Então, deixa de ser essa coisa tão Explícita e se torna talvez até do coração. Verdade. É verdade mesmo. Não está errada, não. Então eu fui liberado da minha condenação. Minha ex-mulher me abandonou e depois casou com outra. Ao casar com outra, ela adulterou. Vamos lá, 17 para a gente encerrar. 17. O último versículo, ó. Ande, olha lá, ó, versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor. Irmãos, 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Ou seja, está divorciado, está solteiro, está casado, está viúvo. Ande cada um segundo o que você tem, o que Deus tem chamado para você, como você está. Agora, olha para você ver como isso ultrapassa. Por exemplo, isso aí era para o 1º século, isso aí é para a igreja de Corinto. Olha, Paulo, é assim que eu ordeno em todas as igrejas. 17. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Vem para cá, minha irmã Esther, vamos tirar nossa foto, liberar os irmãos. 4 minutos atrasado. Vocês vão morrer por causa de 4 minutos. Né? Se tiver um jogo de futebol, você está lá no estádio, aí está na final, aí ficou 0-0, aí tem a prorrogação, você fala, não, juiz, eu tenho que ir embora. Ou você fica na prorrogação, fica no pênalti, se for campeão, fica comemorando, mas na igreja não pode atrasar 1 minuto. É ou não é, Regina? A Regina concordou, a Regina